Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A espiritualidade e a ciência trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo e de tudo que nele existe. Deus, para todos nós, seria a expressão máxima da beleza, verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais, responsáveis pela criação da dor, do sofrimento e do mal, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico, de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévolos, que escutam vozes e etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas. Ainda os que, paradoxalmente, manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade. São os ateus fanáticos. De fato, a pessoa mais equilibrada é aquela que, geralmente, tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, verdade e bondade, e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. Admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso, por si próprio ou por um princípio geral da ordem do universo, e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento religioso, tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organicamente, quer psicologicamente. Essas conclusões foram todas colhidas através da experiência científica. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clínicas de psicoterapia da CITA, dos vários países em que trabalharam, Europa, Brasil e Estados Unidos. A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis, somente pelos 5 sentidos. Muitos deles são óbvios e evidentes para todos, embora não possam enquadrá-los na categoria de elementos materiais. As ondas que levam as imagens do rádio e TV não são visíveis a olho nu. No entanto, elas existem. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as superstições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios, para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade, que deve ser também científica e experimental. É a esse estudo que a trilogia analítica também se dedica. Como é a relação entre Deus e os homens? Como essa relação ou os desvios nessa relação podem afetá-los? Como a espiritualidade deturpada está relacionada às doenças mentais, sociais e orgânicas, sendo que Kepp constatou existir uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os espirituais. Ele passou a considerar a teologia como um dos tripés
da ciência completa trilógica, juntamente com a filosofia e a ciência. Muitas das respostas a essas questões já estão descritas em alguns livros da trilogia analítica, tais como Glorificação, Contemplação e Ação e Anais dos Simpósios de Demonologia. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.